sejam todos bem-vindos. Aqui é mais uma aula nossa sobre leilões, né, de imóveis. Hoje nós vamos falar de leilão extrajudicial de imóveis. Uma aula bem completa, bem completa. Eu sei que muitos de vocês já têm, né, uma certa experiência com arrematação, mas é uma aula que ela é de serventia para quem tem muita experiência e para quem não tem experiência nenhuma também. Porque hoje vocês vão ver aqui alguns aspectos, né, da Lei 9.514 de 97, que são aspectos de suma importância para o sucesso da sua atividade e que, juntamente com esses aspectos, né, nós vamos ensinar também uma estratégia bem definida de atuação que tem gerado muita lucratividade em quem utiliza ela. E eu trago ao final aqui um exemplo prático, né, de um estudo de caso sobre a aplicação específica dessa estratégia. Então, meu boa noite, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Então, o tema de hoje da nossa aula é sobre leilão extrajudicial e, especificamente, como funciona o preço vil nos leilões extrajudiciais. Existe uma mística aí, né, ensinada por alguns desses blogueiros que estão dando, né, entre aspas, aulas sobre leilões, que não há preço vil em qualquer tipo de leilão extrajudicial de imóveis, porque a lei não estabelece o preço vil. Realmente, a lei não estabelece o preço vil, mas, contrariamente ao que eles vêm ensinando, né, e eu sei disso porque eu postei recentemente uma aula rápida, né, de 10 minutos sobre essa questão do preço vil, e muita gente encheu o meu direct falando, né, que achava que não tinha preço vil nos leilões extrajudiciais, porque aprendeu num determinado curso lá dessa forma. Então, hoje aqui nós vamos ensinar, primeiro, que apesar de não existir na Lei 9.514 de 97, nada que diga sobre preço vil, você poderá ter, sim, uma arrematação anulada por preço vil num leilão extrajudicial. Isso porque a jurisprudência dos tribunais, né, que aquilo que o judiciário entende sobre a interpretação da lei, manda aplicar de forma subsidiária o conceito de preço vil, que consta lá do Código de Processo Civil aos leilões extrajudiciais. Então, nos leilões judiciais, está aí na tela de vocês, o preço vil funciona por aplicação do Código de Processo Civil, que expressamente estabelece que é proibido arrematar imóvel por preço vil. É isso que o Código de Processo Civil estabelece. E diz o que mais? Diz que o valor limite para arrematação em leilão judicial é de 50% sobre o valor da avaliação. Qual avaliação, professor? Aquela avaliação que constar ali do processo, né, feita por um perito designado, avaliador designado pelo juiz ou pelo próprio oficial de justiça avaliador, conforme o caso, certo? Então, nos leilões judiciais, a lei é muito clara. A lei diz que o preço vil é 50%, o que for abaixo de 50% do valor de avaliação do imóvel é considerado preço vil e é proibida a arrematação por preço vil nos leilões judiciais, salvo uma única exceção, que são os leilões judiciais em processos de falência e recuperação judicial, certo? Nos leilões extrajudiciais, o que muita gente tem defendido, né, e ensinado de forma equivocada, é que não há preço vil nos leilões extrajudiciais, o que faz essas pessoas suporem que não há, é a redação da Lei 9.514 de 97, nesse artigo 27, que eu trouxe aí na tela para vocês. O que esse artigo diz? Ele diz que o preço mínimo no
no primeiro leilão extrajudicial, na primeira praça, será sempre o valor de avaliação. E esse valor de avaliação consta lá do contrato de alienação fiduciária. E na segunda praça, o valor do preço mínimo é o valor da dívida, né? Da dívida ali do financiamento e dos demais débitos que recaem sobre o imóvel, inclusive TBI ali, pago pelo banco para consolidação da propriedade e outras dívidas mais. Dívida que ele teve com despesas com registro, emolumentos cartorários, né? Soma tudo, aí esse é o valor do preço mínimo. E aí, isso leva a uma impressão de que não há preço vil nos leilões extrajudiciais. A bem da verdade, se a gente fizer uma interpretação literal da lei, realmente não deveria haver. Mas o fato é que nós não estamos nesse mercado para defender tese jurídica. Nós estamos nesse mercado para fazer aquilo que os tribunais dizem que deve ser feito. Porque eu acho que ninguém está, né, aqui no universo dos leilões de imóveis para comprar briga no judiciário e defender tese. Né? Todos nós estamos, né, para ganhar dinheiro, para investir e ganhar dinheiro. E eu, como advogado, né, militante nessa área, sou um instrumento que possibilita que as pessoas atravessem aí essa ponte entre a arrematação e o lucro com segurança, né, que atravessa essa ponte, né, com segurança jurídica. Então, olha lá, olha o que o artigo 27 diz, da Lei 9.514 de 97. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, que é o banco, promoverá leilão público para alienação do imóvel no prazo de 60 dias, contado da data do registro de que trata o parágrafo 7º do artigo 26 dessa lei. Esse registro é o registro da consolidação da propriedade. Então, no prazo de 60 dias do registro da consolidação da propriedade, o banco levará esse imóvel a 2 leilões públicos, primeiro e segundo leilão, certo? Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso 4º, inciso 6 do parágrafo único do artigo 24 desta lei, será realizado o segundo leilão nos 15 dias seguintes. Então, aqui o que está dizendo esse parágrafo primeiro? Que o valor mínimo para arrematação no primeiro leilão, ou primeira praça em leilão extrajudicial, é o valor da avaliação do imóvel, que consta lá do contrato. Quando ele diz aí, na forma do inciso 6 do parágrafo único do artigo 24, lá nesse inciso 6 do parágrafo único aí do artigo 24, você vai encontrar a disposição de que no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária de imóvel, constará ali o valor da avaliação do imóvel para efeito de leilão. Traduzindo aqui, sem juridiquês, o que o parágrafo 1º diz textualmente é que o valor mínimo para arrematação em primeira praça nos leilões extrajudiciais é o valor da avaliação que consta do contrato, correto? Parágrafo 2º. No parágrafo 2º, a lei diz o seguinte: no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que, aí ele já fala aqui, maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária. Não é pelo valor das parcelas em atraso, não. É o valor integral da dívida. Aí, mais o quê? Mais despesas, inclusive emolumentos cartorários, prêmios de seguro, encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu critério, lance que corresponda a pelo menos metade do valor de avaliação do bem. O que a lei diz aqui? Ela diz vários aspectos interessantes que eu acho que vocês vão achar interessante, quem sabe as pessoas que não sabem ainda, né? Que, por exemplo, pelo que está aqui no parágrafo 2º, era para você, no segundo leilão extrajudicial, você não precisar nem olhar o edital para ver se tem débito de condomínio ou débito tributário.
Por quê? Porque o valor da arrematação ali já deveria cobrir o valor mínimo de lance, já deveria cobrir esses valores. Olha lá o que a lei diz. Que vai, no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida. E incluídos o quê? As despesas, inclusive contribuições condominiais e tributos. Está aí textualmente na lei. Entretanto, na prática, não é assim que acontece. Você precisa olhar o edital de leilão, certo? Por quê? Porque a jurisprudência, que é aquela interpretação dada pelos tribunais, a jurisprudência diz que a interpretação da lei manda que você olhe o edital. Quer ver um exemplo de edital de leilão extrajudicial? Que a Caixa Econômica, que imputa os débitos de condomínio e IPTU para o arrematante. É preciso dizer assim, que a Caixa Econômica ela tem várias modalidades de aquisição. Se você for lá na aquisição por venda direta online, o edital agora de 2024, ele isenta você das despesas próprio terreno, todas. Mas o dos leilões SFI, que são esses leilões da Lei 9.514 que nós estamos estudando aqui, o edital da Caixa agora em 2024 diz que o levantamento dessas despesas é obrigação do arrematante e o pagamento também. Então, assim, veja bem, nem tudo que está na literalidade da lei é o que se aplica na prática, infelizmente. Porque aqui, por esse parágrafo segundo, está muito claro que o preço mínimo no leilão extrajudicial, em segunda praça, deveria, obrigatoriamente, incluir os valores relativos a condomínio, tributos, e você comprar aí, com a cabeça fria, porque você sabe que a lei te dá essa garantia. Entretanto, apesar deles colocarem todo esse valor lá no montante da dívida, você pode ser surpreendido com a disposição no edital que diz que a responsabilidade pelo pagamento de condomínio IPTU é sua, certo? Mas aqui o que nós precisamos para o objeto dessa aula hoje, é verificar que realmente a Lei 9.514 ela estabelece o preço mínimo da seguinte forma. Primeira praça, valor de avaliação do imóvel que consta lá do contrato de alienação fiduciária. Segunda praça, o valor tem que cobrir a dívida e as despesas, todas as despesas cartorárias, prêmio de seguro, encargos legais, IPTU, demais tributos que possam incidir ali, contribuições condominiais, deve incluir tudo isso aí na segunda praça. Um alerta. Revendo aqui, falando novamente o que eu disse alguns minutinhos atrás. Por essa disposição, você não precisaria se preocupar com dívida de condomínio IPTU se você arrematasse em segunda praça nos leilões extrajudiciais. Entretanto, na prática, não é assim que funciona. Olha o edital. E aí ela diz mais. Se não houver nenhum lance que alcance esse valor, qual o valor das dívidas e dos débitos, despesas condominiais, tributárias, cartorárias, se ninguém der um lance que alcance isso, o credor fiduciário, a seu exclusivo critério, poderá aceitar lance que corresponda ao mínimo de 50% de metade da avaliação do bem, certo? Mas ainda aqui, ele não está falando de preço vivo. Então, trocando em miúdos, a Lei 9.514 de 97, que trata dos leilões extrajudiciais, realmente não fala de preço vil. Mas aí você pode estar se perguntando, mas o professor, na introdução dessa aula, diz que estão ensinando errado na internet? E estão ensinando errado, sim. Por quê? Porque a despeito da lei dizer que nós acabamos de estudar,
Nos leilões extrajudiciais incide sim o conceito de preço vil. Incide sim. Então, por quê? Porque a jurisprudência aplica o Código de Processo Civil de maneira subsidiária aos leilões extrajudiciais de imóveis. E eu estou falando da jurisprudência dos tribunais estaduais, dos tribunais federais e dos tribunais superiores, né? No caso aqui, mais especificamente, do Superior Tribunal de Justiça. Então, o preço vil é aplicado nos leilões extrajudiciais, limitando aí a arrematação a 50% do valor de avaliação do imóvel. Você pode até arrematar por valor menor, com desconto maior, mas você correrá o risco de ter a sua arrematação anulada, e nós não queremos correr risco nenhum aqui, mesmo que, né, haja a devolução do dinheiro, que a gente sabe, né, que vai haver, você não está arrematando para se frustrar no seu investimento. Seria contraprodutivo, seria algo, né, contraintuitivo, seria algo improdutivo, né, você arrematar, perder seu tempo, né, e deixar de fazer, às vezes, uma outra arrematação para arrematar algo que pode te trazer problema. Então, quero que vocês saibam que há, sim, preço vil nos leilões extrajudiciais por força do que os tribunais dizem. Então, olha aí esse julgado aqui do TRF, Tribunal Regional Federal, da Terceira Região. O que ele diz aqui? Sobre um leilão extrajudicial, certo? O que ele diz aqui? Aí eu pus em vermelho. Embora o artigo 27, parágrafo 2º, que nós acabamos de fazer a leitura, embora o artigo 27, parágrafo 2º, da Lei 9.514 de 97, possibilite a venda do bem em segundo leilão por valor superior ao da dívida, a jurisprudência pacífica entende que a arrematação não poderá ser realizada por preço vil, ou seja, inferior a 50% do valor de avaliação, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa em favor da credora fiduciária. Ele está falando aqui de leilão extrajudicial, Lei 9.514/97, leilão extrajudicial. Aí ele põe lá, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da própria Corte do TRF da Terceira Região. Aí ele cita algo ali específico do caso concreto aí, que foi analisado nesse recurso. Ele põe lá, está no item 4 aí. Conforme o termo de arrematação, o imóvel supra-relacionado foi avaliado em R$380 mil e arrematado por VIP Investimentos Imobiliários Limitada em segundo leilão pelo valor de R$168 mil, demonstrando a arrematação por preço vil inferior a 50% do valor de avaliação, sendo de rigor a anulação dos leilões realizados e a consequente arrematação. Anulou o leilão, obviamente, consequentemente, anulou a arrematação. Então, veja só. Primeira premissa que eu queria fixar para vocês aqui. A Lei 9.514, que trata dos leilões extrajudiciais, ela não traz o conceito de preço vil. Não traz. Se você ler ela, você vai ter a falsa impressão de que, na prática, não há preço vil. Você pode arrematar de qualquer jeito, nos leilões extrajudiciais. Entretanto, a jurisprudência aplica de forma subsidiária o conceito de preço vil do Código de Processo Civil, que trata lá dos leilões judiciais. E quando ela aplica, ela diz que também nos leilões extrajudiciais não pode haver arrematação por valor inferior a 50% do valor de avaliação. Isso é o que diz a Lei 9.514 de 97. Agora, veja só. Lá nos leilões judiciais, existe uma exceção de aquisição sem preço vil. Sem preço vil, que é o que os meus clientes têm nadado de braçada aqui no escritório. Que é, especificamente, o leilão judicial em processo de falência e recuperação judicial, que é regido pela Lei 11.101 de 2005.
E nos leilões extrajudiciais, também há uma ressalva a esse conceito de preço vil numa modalidade de leilão extrajudicial, que é justamente a modalidade daqueles leilões de imóveis que já passaram por 2 leilões negativos. E é por isso que nós vamos estudar aqui a sistemática da Lei 9.514 de 97, para vocês entenderem como que é possível vocês adquirirem, aí sim, dentro da lei, imóveis em leilão extrajudicial com desconto de 80%. É possível? É possível. Só que em um tipo de leilão específico, em um tipo de certame específico. Não adianta você, né, verificar lá no site do leiloeiro e achar que todo e qualquer leilão extrajudicial pode ser arrematado por preço vil, que você correrá o risco de ter a sua arrematação anulada, certo? Então, a lei, como que é a sistemática da Lei 9.514? Como vocês sabem, né, e assim, eu venho ensinando isso há muito tempo, a diferença não é nem algo complexo, não é mesmo? A diferença entre leilão judicial e extrajudicial está no nome. O judicial ocorre no processo judicial. É um processo em que há uma penhora de um imóvel e esse imóvel vai a leilão para pagamento de uma dívida via de regra. Eu digo via de regra porque existem leilões judiciais que não são para pagamento de dívida, né? Tais como, né, eu posso citar um exemplo aqui para vocês, nas ações de dissolução de condomínio, né, que não há uma de copropriedade, não há uma dívida, mas há um leilão judicial ali. Mas via de regra para pagamento de uma dívida. Nos leilões extrajudiciais, esse processo de expropriação, ele ocorre fora do âmbito do Poder Judiciário. Então, ele ocorre todo dentro do cartório de registro de imóveis. Houve, inclusive, né, uma acusação aí de inconstitucionalidade através de uma ação direta de inconstitucionalidade da Lei 9.514 de 97, porque alegaram, dentre outras coisas, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, que a jurisdição, você não pode afastar a apreciação judicial, né? E eles entendiam que fez a ação de direta inconstitucionalidade que seria inconstitucional a Lei 9.514, justamente porque estabelece um processo de execução extrajudicial. E aí o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, colocou fim à discussão e disse que a lei é totalmente constitucional, que dá mais segurança para o nosso trabalho. Então, a sistemática aqui, que eu vou ensinar para vocês, é como que ocorre desde a inadimplência até a ocorrência dos 2 leilões. E aí, no final, vocês vão entender qual que é a exceção, a regra. Qual regra? A de que incide o conceito de preço vil, sim, nos leilões extrajudiciais. Vamos lá. O que diz o artigo 26 dessa lei? Diz o seguinte: vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte. Pode atrasar, às vezes, uma parcela, já pode o procedimento de execução extrajudicial. Vencida e não paga a dívida no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor, e se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada nos termos deste artigo a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, que no caso é o banco. Então está dizendo aqui, ó, venceu a dívida integralmente ou só uma parte dela, 1, 2, 3 prestações, né? Vai haver a consolidação da propriedade em nome do banco, do credor fiduciário. Em que oportunidade vai acontecer isso? Depois que a parte for constituída em mora, depois que o devedor for constituído em mora. Então, essa constituição em mora, aí é o procedimento. Como que ela ocorre? Ela ocorre através do cartório de registro de imóveis, em que o banco, lá, o credor fiduciário, ele leva ali a dívida para o cartório e diz que quer, na verdade, intimar ali, né, notificar o devedor para que ele pague em 15 dias.
Se ele não pagar em 15 dias, está constituído em mora, ocorreu o que a lei denomina de consolidação da propriedade em nome do banco. Então, olha lá o que o parágrafo 1º do mesmo artigo 26 da Lei 9.514, de 97, nos diz. Para fins do disposto neste artigo, o devedor, e se for o caso, o terceiro fiduciante, serão intimados a requerimento do fiduciário pelo oficial do registro de imóveis competente, como eu disse, a satisfazer, quer dizer, a pagar no prazo de 15 dias a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, somados aí os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais ou os encargos legais, inclusive, olha só, não é só ir lá e pagar as prestações, não, se estiver devendo IPTU, inclusive os tributos tem que pagar também, para não ser constituído em mora. Se estiver devendo condomínio, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel também têm que ser pagas para não ser constituído em mora, e as despesas de cobrança e de intimação. Então, olha só, a pessoa vai lá, faz o financiamento, fica inadimplente, o banco intima essa pessoa via cartório de registro de imóveis, via oficial do registro de imóveis, para que pague as prestações vencidas, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais e legais, inclusive IPTU, condomínio que tiver, né, ali em aberto relativo ao imóvel, somado ainda às despesas que teve para cobrança e com o próprio cartório ali para intimar. O fato é o seguinte, 15 dias para ficar em dia. 15 dias para ficar em dia. Não ficou em dia, ocorre o que a lei denomina de consolidação da propriedade em nome do fiduciário. E isso nós vamos encontrar no parágrafo 7. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, qual o prazo? Aquele de 15 dias que nós acabamos de ver. Sem a purgação da mora é o quê? Pagamento de todas aquelas despesas que nós colocamos lá. Prestações vencidas, condomínio, IPTU, encargos contratuais, aquilo lá que nós já vimos ali no artigo. Então, vai lá, vamos começar de novo a ler aqui o parágrafo 7º. Decorrido o prazo que trata o parágrafo 1º, sem a purgação da mora, quer dizer, pagamento daqueles valores, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, ele vai fazer uma certidão de que não houve pagamento, promoverá a verbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por esse do imposto de transmissão intervírus e, se for o caso, do laudem. Veja só, simplificando aqui a redação. Mandou a notificação, não pagou. O oficial do registro vai fazer uma certidão e vai falar para o banco, olha, traz a guia aqui do ITBI, paga para mim, que eu vou consolidar a propriedade, vou averbar a consolidação da propriedade em seu nome. O banco vai lá, leva o ITBI, faz a consolidação da propriedade no nome do banco, né? O oficial do registro faz essa consolidação, averba lá na escritura. Agora vem a pergunta. Consolidação da propriedade. Isso quer dizer que o banco pode pegar esse imóvel e vender do jeito que ele quiser? Não, a resposta é definitivamente não. O banco tem que obedecer ao rito da lei. E qual que é o rito da lei? O rito da lei diz que obrigatoriamente o banco tem que levar a 2 leilões, primeiro e segundo leilão. E aí a gente volta lá naquela disposição que nós vimos logo atrás, onde há um preço mínimo estabelecido. Ele estabelece o preço mínimo de primeira praça, o valor de avaliação do imóvel que consta do contrato, segunda praça, o valor da dívida e demais despesas que tiver ali sobre o imóvel, inclusive condomínio, IPTU, despesa com cartório, e incide nesses 2 leilões por força da jurisprudência. E o que é jurisprudência? As manifestações dos tribunais interpretando a lei, por força do que os tribunais determinam, incide nesses 2 leilões que ocorrem logo após a consolidação da propriedade, incide o conceito de preço vil, certo? No artigo 26A, parágrafo 1º, a Lei 9.514 diz o seguinte:
A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo para a purgação da mora de que trata o parágrafo 1º do artigo 26. Certo? O que ele está dizendo aqui? Que notificou para pagar em 15 dias, não pagou em 15 dias, a averbação da consolidação da propriedade vai acontecer 30 dias após. Agora, relembrando, o banco, apesar da lei dizer e utilizar-se do termo consolidação da propriedade, o banco ainda não tem a livre disposição do bem, porque ele tem que levar 2 leilões ainda, tem que respeitar o preço vil por força da jurisprudência e tem que respeitar lá, né, os preços mínimos, obviamente, que constam aí da Lei 9.514, mas sempre antenado ao conceito de preço vil. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça diz que incide subsidiariamente o Código de Processo Civil no que tange ao preço vil nos leilões extrajudiciais. Perdão. Então, nesses dois leilões, o banco não tem a livre disposição ainda. Não tem a livre disposição. Porque a lei diz assim, que eu já falei antes aqui, agora eu estou mostrando para vocês onde está na lei, no artigo 27. Quando há aquela consolidação da propriedade, o banco tem que levar 2 leilões, é uma obrigação dele. Ele não pode simplesmente falar, consolidou a propriedade, eu vou vender do jeito que eu quiser. Não. Ele tem que vender em 2 leilões, seguindo as regras da Lei 9.514, 97, inclusive com relação ao direito de preferência, né, do fiduciante, né, do devedor ali, que estava ali ocupando aquele imóvel, que tem como exercer o direito de preferência até o encerramento do leilão, certo? Apesar de que as mudanças que houveram na lei quase que impossibilita esse exercício de direito de preferência, porque coloca muito encargo em cima, né? É algo meio impiedoso. Mas o fato é que, durante a realização desses 2 leilões, tem um rito para ser seguido. Consolidou a propriedade, o banco não é ainda liberado para dispor do bem da forma como bem lhe aprouver. Não, ele precisa respeitar, por exemplo, intimações do cônjuge, intimação do devedor, com 5 dias antes do leilão, ele precisa observar o preço mínimo de avaliação na primeira praça e o preço mínimo da dívida mais as despesas da segunda praça, e também antenado para o fato de que esse valor nunca poderá ser menor do que 50% do valor de avaliação, porque apesar da lei dizer, ser omissa, né, apesar da lei 9.514/97 ser omissa, a jurisprudência dos tribunais, principalmente o Superior Tribunal de Justiça, diz que aplica subsidiariamente o conceito de preço vil. Então, nesses 2 leilões, o banco está distrito ao que a lei diz. Ele só pode vender respeitando o que a lei diz. Direito de preferência, intimações, preços mínimos, inclusive o preço vil, porque o Superior Tribunal de Justiça assim determina na sua jurisprudência, certo? Mas vamos ler o dispositivo. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá, é obrigatório, leilão público para alienação do imóvel no prazo de 60 dias, contado da data do registro que trata o parágrafo 7º do artigo 26 dessa lei. Esse parágrafo 7º, nós vimos aqui, do artigo 26, é a consolidação da propriedade, certo? Aí aqui, 26A, aqui começa a ficar interessante. Aqui começa a ficar interessante para a compreensão do que nós estamos estudando aqui. No artigo 26A, ele diz assim, se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no parágrafo 3º desse artigo, a dívida será extinta, viu aí? Com recíproca quitação, hipótese em que o credor ficará investido na livre disponibilidade. Agora sim, começou a ficar bom para nós, em termos de investimento. Porque quando ocorre aqui, ó, no segundo leilão, não houve lance que atenda ao referencial mínimo estabelecido na lei, a dívida entre o banco e o devedor ali, que está perdendo o imóvel,
é considerada extinta. Tem uma recíproca quitação. Ambos dão quitação um para o outro. O devedor não pode reclamar excesso, nada, e o credor também, que é o banco, não pode reclamar nada. Dá uma quitação da dívida. E aí, nesse momento, qual momento? No momento em que o segundo leilão é negativo, é que o banco ficará investido na livre disponibilidade do imóvel. Aí sim, ele vai levar para venda direta, ele vai levar para outro leilão, aí você vai achar leilão extrajudicial com 5 praças, você vai achar leilão extrajudicial com 3 praças, você vai achar leilão extrajudicial com 2 praças, com praça única. Por quê? Porque o banco passa a ter a livre disponibilidade. E aí, quando isso acontece, nesses leilões em que o imóvel já foi a 2 leilões, cumpriu um rito lá da Lei 9.514, e aí não teve nenhum arrematante, e aí ele vai para ser vendido novamente, aí você não precisa mais analisar questão de preço vil, você não precisa mais analisar intimação do cônjuge, você não precisa mais analisar intimação do devedor, nada disso, porque isso já ficou para trás, certo? E aí vale relembrar aqui para vocês que nos leilões extrajudiciais regidos pela Lei 9.514 de 97, apesar da diferença relativa à fixação do preço mínimo para arrematação, a jurisprudência dos tribunais, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, entende que se aplica o conceito de preço vil, considerado aquele abaixo de 50% do valor de avaliação do imóvel, ou seja, aquele que dá um desconto maior do que 50%. Só que isso nós acabamos de descortinar essa questão, porque isso vale até que ocorra o segundo leilão negativo. Depois que averbar o segundo leilão negativo, que ele tem que ser averbado na matrícula do imóvel, o banco tem a livre disposição do bem. Acabou, ele pode vender, ele pode até doar esse bem, se ele quiser, pode vender por R$1, se ele quiser, certo? E aí, vale relembrar ainda o que a jurisprudência diz, certo? Porque a minha intenção aqui é que vocês saibam realmente. Eu uso uma linguagem simples, né? Bem direta, que não precisa você ter formação em direito para ter a compreensão. Por que que eu faço isso? Porque eu quero que você tenha segurança nas suas arrematações, certo? Eu quero que quando alguém falar no leilão extrajudicial não tem preço vil, você vai saber. Não, olha só, a lei diz que não tem, mas só que os tribunais dizem que tem, então você tem que ter cuidado. A exceção está naqueles imóveis que vão a leilão extrajudicial depois de ter passado por 2 leilões negativos. E por que isso? Porque tem uma explicação para isso, porque no momento em que tem os 2 leilões negativos, há uma quitação recíproca entre o banco e o devedor. Acabou a relação jurídica que existia entre eles. E aí o banco passa a ter a livre disposição do bem. Eu quero que vocês tenham segurança nisso, certo? Por isso que eu explico detalhadamente, e tento simplificar o máximo a linguagem para ficar mais acessível, porque eu sei que nem todos aqui, né, têm formação na área do direito, certo? Então, vamos lá. A jurisprudência aqui, em vermelho, olha o que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região nos diz. E esse julgado é representativo da jurisprudência uníssona dos tribunais, unânime dos tribunais sobre o tema. Embora o artigo 27, esse é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região que está falando, um julgado agora de 2023, do ano passado, tem um ano e pouquinho, né? Está embaixo a data do julgado. Então, ele diz, embora o artigo 27, parágrafo 2º da Lei 9.514/97 possibilite a venda do imóvel em segundo leilão por valor superior ao da dívida, a jurisprudência pacífica, quer dizer, um entendimento dos tribunais, sem discussão, né, acima de qualquer dúvida, entende que a arrematação não poderá ser realizada por preço vil, também aí nos leilões extrajudiciais, que são os leilões da Lei 9.514/97.
ou seja, aí, né, inferior a 50% do valor de avaliação, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa em favor da credora fiduciária. No caso aqui, era até um leilão da Caixa Econômica Federal, nesse julgamento aqui. Precedentes do STJ e desta Corte Regional. Aí ele cita aqui, né, nós estamos relembrando o que nós falamos no comecinho da aula, ele cita aqui uma parte que existe ali no processo. Né? Ele diz assim, ó, conforme o termo de arrematação, o imóvel suprarrelacionado foi avaliado em 380 mil reais e arrematado por VIP Investimentos em segundo leilão pelo valor de 168 mil reais, demonstrando a arrematação do imóvel com preço vil inferior a 50% do valor da avaliação, sendo de rigor a anulação dos leilões realizados e a consequente arrematação. Então, por que foi anulado esse leilão aqui? Porque esse imóvel ainda não tinha passado pelos 2 leilões negativos. Ele ainda estava no ciclo da Lei 9.514. Esse ciclo da Lei 9.514, eu trouxe ele aqui para vocês, para a gente relembrar. Foi tudo que nós estudamos aqui na aula, mas ele é bem representado aqui. A pessoa vai lá no banco, faz um empréstimo, e aí ele atrasa o pagamento. Ele vai receber o quê? Uma notificação. Essa notificação é uma intimação, na verdade, via cartório de registro de imóveis. E nessa intimação, ele vai ter um prazo de 15 dias para botar em dia o débito dele ali. O débito com o banco, os débitos condominiais, o débito de IPTU, todos aqueles débitos que constam ali da lei. Se ele não fizer isso em 15 dias, ele estará constituído em mora. Daí, 30 dias após a constituição em mora, no prazo de 30 dias, haverá o quê? A consolidação da propriedade em nome do banco. Só que nesse momento, apesar da lei dizer que há uma consolidação da propriedade, o banco ainda não pode vender o imóvel do jeito que ele quiser. Não, tem que respeitar a regra. Ele tem que levar o quê? A 2 leilões, 2 praças. Primeira e segunda praça. E aí, no caso dessas 2 praças serem negativas, não ter nenhum arrematante, aí sim o banco terá a livre disposição do imóvel. O que eu quero ensinar para vocês aqui? Uma estratégia muito clara. Procure imóveis em leilões extrajudiciais que já passaram por 2 praças. 2 praças negativas. Nesse caso, você vai conseguir descontos aí de 80%, como eu já consegui, de 70%, né? Como também eu já consegui. Mas não deixe também, obviamente, participar daqueles que te dá o ROI normal, né? Mas aqui eu estou te ensinando uma estratégia muito clara, né? Que eu utilizo, meus clientes utilizam. Então, eu trouxe aqui exemplos de sucesso aqui, utilizando essa estratégia, certo? Nesse aí, vocês estão vendo a ata de um leilão do Banco Santander, de um imóvel que já tinha passado por todo aquele rito. Ele passou pelo primeiro, houve a notificação para a pessoa pagar, a pessoa não pagou, foi constituída em mora, houve a consolidação da propriedade, aí o banco cumpriu, mandou intimar novamente o devedor, o cônjuge do devedor, e aí levou a leilão. Primeiro leilão, não teve arrematante. Segundo leilão, não teve arrematante, né? O primeiro e segunda praça, como queira, não teve arrematante. Aí ele passou a ter o quê? Ter a livre disposição do bem, porque 2 praças negativas, a quitação recíproca das obrigações entre credor e devedor, né, do contrato de financiamento imobiliário, regido pela Lei 9.514 de 97, e aí essa quitação recíproca dá ao banco, obviamente, um direito de livre disposição. E aí ele levou esse imóvel para leilão, e eu fiz aí, nesse caso, a assessoria jurídica desse cliente aí, que é uma empresa de investimentos, que atua há muito tempo comigo aqui, já há muitos anos. Nesse caso aí, ele arrematou, olha lá embaixo, lá, valor do lance. Valor do lance, bem aqui, ó, vou pôr a bolinha aqui. Aqui, ó, valor do lance. 1 milhão
aqui, 1.800.000 reais. Foi arrematado esse bem. Então, se a gente estivesse falando de um leilão em que ainda tivesse naquele primeiro, segundo leilão, o valor máximo desse bem teria que ser, no máximo, 3.600.000 reais, né? Que já daria um lucro enorme para o investidor, né? Mas, no caso aqui, vocês vão se surpreender, porque, apesar de ser um leilão extrajudicial, eu tenho como trazer para vocês, comprovadamente, que o valor desse imóvel arrematado por 1.800.000, na verdade, valia na época R$10.462.585,87. Esse era o valor do imóvel, porque hoje ele já vale mais, né? Porque quando nós fomos pagar o ITBI para fazer a transferência da propriedade, da arrematação, o município lá de Várzea Grande, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Cuiabá, barrou o pagamento do ITBI com base no 1.800.000 como base de cálculo, dizendo que esse imóvel valia muito mais, R$10.462.585,87 é a avaliação do imóvel. Está ali, no documento, na petição do município de Várzea Grande. Já no processo que nós entramos, eles entraram com essa petição, no processo, para se defender no processo, nesse processo judicial aí, que nós entramos para pagar o ITBI sobre o valor da arrematação. E vai aqui mais uma dica muito legal aí para vocês, é que, né, o ITBI é sempre, tanto nos leilões extrajudiciais quanto nos leilões judiciais, ele tem que ter por base de cálculo o valor da arrematação. Não importa como nesse caso, que o imóvel ele vale na conta do município quase 6 vezes mais do que o valor que foi arrematado, não importa, porque tem que incidir sobre o valor da arrematação. Agora, veja bem, joga 3% sobre 10 milhões e joga 3% sobre 1.800.000. Você vai ver a diferença que dá, né? É bom que se diga que o ITBI ele varia, né? De cidade para cidade. Cidade que é 2%, 3%, 4%, 5% é a alíquota máxima, certo? Então, nesse processo aqui, nós discutimos o quê? Nós discutimos, olha, ele arrematou por 1.800.000, ele tem que pagar o ITBI por com base de cálculo, tendo como base de cálculo 1.800.000, e não o valor da planta lá do município, que dá mais de 10.400.000 reais. Mas eu não estou mostrando para vocês esse exemplo para ensinar essa questão do ITBI. Eu estou mostrando para vocês que é possível arrematar. Olha, faz o cálculo, eu nem vou fazer o cálculo. Quem tiver interesse, faça. O cálculo do lucro que esse cliente teve. Ele investiu 1.800.000 no leilão extrajudicial, usando essa metodologia nossa aqui. E sem medo de ser anulado o leilão, né, que é mais importante. E arrematou com 1.800.000 um imóvel que vale 10 milhões, valia, né, no momento da arrematação, R$10.462.585,87. É muito lucro. Aí você pode me dizer, não, mas eu não tenho 1.800.000, professor, para me fazer um negócio desse. Você não tem que se apegar ao valor nominal. Não tem que se apegar ao valor nominal. Sabe por quê? Porque o que eu quero que você se apegue é o percentual de lucro. Porque, independentemente do valor nominal, você vai ter a mesma performance, se você souber fazer. Você vai ter a mesma performance. Você vai pegar 100.000 e vai conseguir multiplicar por 5, 6 vezes. Certo? Acontece todo dia isso? Não, não acontece todo dia isso. Mas se você estiver no mercado, exercendo com excelência, com persistência, com foco, vai acontecer inevitavelmente. Certo? E aí eu trago sempre o processo, né? Aqui como para caso, né, as pessoas queiram consultar. E aí aqui eu trago um outro exemplo. Olha esse apartamento aqui. Esse aqui eu puxei do site da Zuc, né? Da portal Zuc, para trazer um outro exemplo. Aqui eu verifiquei, é um caso de leilão em que o imóvel já tinha ido a 2 praças negativas. Então ele não tem aqui preço mínimo. Tá vendo aí o desconto? Ou a bolinha aqui de novo.
76% de desconto, o lance mínimo aqui. R$215 mil um imóvel que é avaliado em R$878 mil em os quebrados. Então, vejam que a estratégia funciona. A estratégia funciona. E eu quero, aqui, fazendo um resumo dessa aula, o que eu quero que vocês saiam daqui e frisem na cabeça de vocês sobre esse assunto específico. Primeiro, há um limitador do lucro que atua no leilão judicial e no leilão extrajudicial. E qual é esse limitador? Preço vil. Ele limita o seu lucro a 50%, lucro bruto, né, que é o desconto máximo. Obviamente, você vai pegar casos em que a avaliação está errada, mas via de regra, né? Vamos trabalhar com a regra geral. Então, eu quero que vocês saibam que há um limitador. Que esse limitador é o preço vil. 50% de desconto. Tanto no leilão judicial quanto no leilão extrajudicial. Só que eu quero que vocês saibam que, como toda regra, há exceção. No leilão judicial, nós não estudamos isso hoje aqui, mas no leilão judicial tem exceção à regra, que é o leilão judicial de falência e recuperação judicial. Nos leilões extrajudiciais, que nós estudamos hoje, tem exceção à regra também. E qual é a exceção à regra? Um leilão extrajudicial de imóvel com 2 praças negativas averbadas. Porque a partir do momento que tem 2 praças negativas, o banco tem a livre disposição do bem, ele pode vender da forma como ele quiser, certo? Então, o foco da aula é te ensinar que há formas de você otimizar o seu investimento sem correr o risco da sua arrematação ser anulada por preço vil, certo? Então, era essa aula que eu tinha preparado para vocês. Espero que tenham gostado.